significa seguir a Jesus? O que você acha que aconteceria se toda vez que alguém fosse fazer alguma coisa, ela se perguntasse o que Jesus faria no lugar dela? Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje nós vamos conversar sobre um dos grandes clássicos da literatura cristã. Em seus passos, o que faria Jesus? Enquanto a vídeo está rolando, vai deixando o seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. A obra é uma ficção cristã, publicada pela primeira vez em 1896 por Charles Sheldon. Por mais que tenha sido publicado há mais de um século atrás, é uma leitura que ainda nos envolve, nos impacta diretamente, porque envolve questões morais na sua escrita, na sua história, e isso a torna temporal, né? É uma leitura extremamente desafiadora. Se você vai ler esse livro, tenha duas coisas em mente, tá? A primeira é que é uma obra fundamentalmente cristã. Então, várias coisas só vão fazer sentido e provavelmente, né, só concorde com o posicionamento que o autor trouxe aqui, quem vivencia os princípios cristãos ou quem considera que sejam verdadeiros. Segunda coisa a ser considerada é o período histórico em que foi escrito. Minha edição é de 2008, publicada pela editora Mundo Cristão e possui quase 300 páginas. Eu não darei muitos detalhes sobre a história para não dar spoilers e estragar a sua experiência. Eu vou pontuar o necessário para que você entenda a proposta do livro. Um certo episódio que já acontece nas primeiras páginas do livro faz com que um pastor de igreja local ele desafie a si mesmo e a sua congregação a passarem um ano se perguntando o que Jesus faria no meu lugar para cada decisão que eles tivessem que tomar, independentemente das consequências que viriam após essa tomada de decisão. E a partir daí a gente acompanha as mudanças causadas tanto em cada um dos personagens, quanto também na sociedade que eles estavam inseridos ali, né, na cidade. Há vários personagens durante a história, mas 3 conversaram mais intimamente comigo. O primeiro foi Henry Maxwell. Henry é o pastor dessa igreja, foi dele, né, quem partiu essa proposta, né, esse desafio. Ele é pastor de uma das igrejas mais conceituadas da cidade. Seus membros são pessoas de destaque da sociedade, representantes da cultura e da riqueza. Algo que já podemos ver transformação nele é a proposta dos sermões, né? No início, ele levava em consideração principalmente a satisfação pessoal, evitando ali temas que pudessem trazer algum certo constrangimento ou mal-estar. Ele se torna aí alguém que se permite ser dirigido pelo Espírito Santo, que não se importa mais se o sermão, né, induzido pelo Espírito Santo vai incomodar o ego de alguém. Sua preocupação não é mais encher uma igreja para ouvi-lo, mas que as pessoas pudessem se aproximar e ouvir sobre Jesus. Ele é alguém também que se torna bastante ativo politicamente falando. Edward Norman é um dos personagens que aparece primeiro ali, né? A história dele. Ele é dono de um dos jornais da cidade. E seus posicionamentos com o jornal constantemente durante a leitura confrontam a gente. Isso porque, após ter topado, né, esse desafio, ele modifica toda a estrutura do seu jornal. É correto para um cristão financiar anúncios de cigarro, de bebida, por exemplo? O cristão deve propagar fofocas? Esses tipos de questionamento, né, são só alguns que ele faz e ele tira do seu jornal, né, porque ele conclui que não seria uma atitude cristã, que não seria uma atitude que Jesus faria. Ele se pergunta se os cristãos ali daquela cidade vão continuar apoiando um jornal cristão, ou se interesses por assuntos mundanos, com temáticas duvidosas, iriam influenciá-los a comprar outro jornal. E essa questão, né, do que a gente apoia financeiramente me levou a refletir sobre o seguinte: eu posso trazer mais livros cristãos aqui para o canal, né? Eu posso comprar mais livros de autores cristãos. É muito fácil hoje a gente escolher o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente ouve. Não existe mais essa desculpa, né, de não existe a música do estilo que eu gosto, não existe livros do tema que eu gosto. Gente, hoje em dia existem livros de autores cristãos de romance, de ficção científica, de fantasia,
sabe? Tem de tudo, se você procurar tem de tudo. Tem infantil, voltado para os adultos também. Eu até posso, né, comprar algum clássico, eu amo os clássicos, mas o meu foco, né, como cristã, né, e leitora, eu posso sim apoiar autores e editoras cristãs. Rachel Winslow é uma personagem que também conversou muito comigo. Eu fiz várias reflexões porque ela canta no coral da igreja. A sua voz soprano é belíssima, aplaudida por muitas pessoas. Ela inclusive recebe um convite para fazer parte de uma grande companhia de ópera, remunerada consideravelmente bem, e seria reconhecida por vários outros lugares, né, além da sua cidade. Ela poderia se tornar um renome assim famoso, caso ela quisesse. E a questão não é que seja errado, né, ganhar dinheiro ou se sustentar com o dom que Deus te deu. Se a gente receber pelo nosso dom, é uma consequência, mas não deve ser o nosso foco. E de certa forma eu pude sim me identificar com essa personagem, porque eu canto na igreja também, eu também sou soprano. A gente que está nessa posição, né, de cantar ou até de tocar algum instrumento, né, a gente é bastante bombardeado com essa questão, né, de cantar fora da igreja, de tocar fora da igreja, de ser famoso, de ganhar dinheiro. Algo que a gente tem que sempre vigiar no nosso coração é: estamos cantando para a glória de Deus ou estamos cantando para a nossa própria glória? A gente quer que as atenções se voltem para nós e como a gente canta é bonito, de como a gente é talentoso, ou a gente quer que as pessoas sintam a presença de Deus ali, que a gente seja só um canal, um instrumento, porque as pessoas, quando olharem para nós, precisam ver o brilho de Jesus e não que a gente ofusque esse brilho. Considerando, né, a época que o livro foi escrito, não poderia haver ali um baterista, um guitarrista, mas eu acredito que se fosse escrito nos dias atuais, teria sim também, né, incluído, porque são bombardeados com convites para tocar em barzinho, ou algum show, ou entrar em alguma banda e ganhar dinheiro, e desfocar do ministério em si. A Rachel também vai estar envolvida na parte romântica da história, né? Ela tem alguns pretendentes e ela vai precisar se posicionar sobre isso. E hoje eu trouxe aqui meu esposo Paulo, né? Ele também leu o livro, leu inclusive primeiro do que eu. Foi ele que me influenciou, né? Me convenceu a ler. Qual o personagem que mais chamou sua atenção? Ou se teve mais de um? E por que esse personagem foi tão impactante para você? Teve o reverendo, né? Que foi o primeiro. A maneira que ele estava levando seu pastorado era um pouco diferente daquilo que era apresentado nos primórdios, né, dos apóstolos que realmente seguiram a Jesus. Para mim foi muito interessante porque ele influenciou muitas pessoas. Quando a gente vai fazer algo que esteja centrado em Jesus, o inimigo, né, ele vai fazer tudo para que a pessoa desista, né, disso. E foi o que aconteceu com o diretor de jornal. Ele decidiu não propagar mais notícias de boxe, né, que era em alta naquela época, e de cachaça, né, que também era em alta, e decidiu fazer coisas que glorificassem a Deus. E também teve outra que foi a Virgínia. Ela era uma mulher muito rica, milionária, né, de muito dinheiro mesmo. Ela decidiu, né, investir no reino com esse dinheiro. Ela investiu, né, em campos sociais, né, numa parte periférica que muita gente não dava bola. Também investiu no jornal, né, ela disse: não, a gente não vai desistir, eu vou investir no seu jornal aí. Não é fácil, né, a gente dizer, poxa, o que Jesus faria, até porque quando Jesus veio era muito diferente do que é hoje em dia. E tem coisas que não tinha na Bíblia, mas que hoje tem. Aí a gente precisa ter o discernimento, e o discernimento só vem dos céus. Então a gente tem que pedir esse discernimento para também conseguir fazer isso, né? Colocar em prática. Vou finalizar o vídeo comentando um pouco sobre a questão do cristão e a política. Ele deve se envolver com isso? Gente, lembrem-se, o livro é do século passado, mas o autor já fez questão de bater nessa tecla, que é um dever cristão sim. Ele diz o seguinte na página 105. Até que ponto as orações poderiam ajudar a melhorar as condições da cidade se os votos e as ações sempre têm apoiado o lado inimigo de Jesus? Nós cristãos, né, devemos acordar para o fato de que nenhuma decisão é neutra. Ou estamos do lado de Jesus defendendo aquilo que ele defende, de que ele morreu defendendo, ou a gente escolhe viver sobre os seus princípios,
mesmo que várias vezes a gente receba duras críticas, ou então a gente fica do lado que é contra Jesus, né? Do lado que o crucificou. Lembra da pergunta que eu fiz no início do vídeo? O que significa seguir a Jesus? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que diz estar nele, deve também andar como ele andou. Seguir a Jesus não é um caminho sem sacrifícios. Haverão críticas, haverão portas fechadas. Desconfie de alguém que diz seguir a Jesus e ao mesmo tempo é aplaudido pelo mundo. A obra Em Seus Passos que faria Jesus mostra a influência que os cristãos podem e devem ter, não só sobre si mesmos, em sua família, mas na sociedade, levantando a bandeira do Senhor Jesus aonde quer que formos e em tudo o que a gente se propõe a fazer. Eu ficando por aqui, eu agradeço a companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreve para acompanhar as próximas resenhas e indicações de leituras que eu vou trazer por aqui. Eu te convido a me seguir no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.